Bom, meu nome é Leonardo Rocha. Eu vou estar apresentando a minha resolução dos exercícios 2 e 3 da lista de esquema. Bom, resumindo um pouquinho esse exercício 2, ele fala o seguinte. Eu tenho um carro que ele tem um consumo. Esse consumo varia de acordo com o percurso rodoviário que ele estiver percorrendo. Se for um percurso plano, esse consumo não sofre alteração. Se for uma subida, ele tem um gasto maior de 30% de combustível. Se for uma descida, ele tem um ganho de 10%, ou seja, ele gasta menos 10% de combustível do que se fosse no plano. Bom, com base nisso, vamos para a minha solução. Primeiro a gente definiu um procedimento de consumo total. Esse procedimento vai receber o consumo, 4 parâmetros. O consumo, que é quanto que esse carro gasta por quilômetro, né? A distância percorrida no plano. Esse consumo é referente ao quanto ele gasta no plano. Tem o plano, que é a distância percorrida numa superfície plana. A subida, que é a distância percorrida numa superfície... uma subida, né? Que ele vai subir. E a distância percorrida em descida. Primeiramente a gente define o procedimento aqui dentro do consumo total, onde ele vai calcular o consumo que esse carro teve em todo o trajeto que foi plano, ou seja, a distância plana. Para isso a gente vai pegar a distância que ele percorreu no plano e dividir pelo consumo que esse carro tem. Depois a gente vai para a subida. A subida a gente vai pegar a distância percorrida na subida, o consumo, e vai pegar a distância, né, percorrida na subida e vai dividir pelo consumo vezes 0,7. Primeiramente, lógico, a gente vai fazer a multiplicação aqui, consumo vezes 0,7. Por que esse 0,7? Porque, segundo o enunciado, ele gasta 30% a mais. Ou seja, ele vai percorrer bem menos, ele vai percorrer menos quilômetros com a mesma quantidade de combustível, ou seja, vai gastar mais. Então, como é 30% a mais, ele vai ser 70% do valor do plano, o consumo por quilômetro desse cara. Por isso a gente vai fazer aqui subida vezes 0,7, retirando os 30% que ele gasta mais. Logo em seguida tem o descida, a gente define descida, que vai ser nada mais que a distância percorrida na descida dividido pelo consumo vezes 1,1. Esse 1,1 é o referente aos 10% que ele gasta a menos. Ou seja, se no plano ele consome 100% e na descida, ele gasta 10% a menos, eu vou ganhar mais 10% de combustível. Então, 1,1, que seria o mesmo de 10%. A mesma ideia aqui. Como eu estou perdendo, eu estou gastando mais 30%, eu tiro os 30% do consumo. Aqui, como eu estou ganhando 10%, eu incluo os 10% na multiplicação do consumo. Aí eu vou ter o valor da descida. Para eu pegar o total do consumo gasto, basta eu somar o valor desses 3 procedimentos. Com isso aqui eu fiz alguns testes. Por exemplo, se eu informar, deduzindo que o consumo desse carro é 2 e ele percorreu uma distância de 10 km no plano, então esse consumo dele ele vai ser 5 litros. Depois basta dividir 10 por 2, aí tem os 5 litros, conforme definimos aqui. Já esse segundo exemplo, ele define como na subida. Você pode observar que o retorno dele foi 7,14, que corresponde a 30% a mais de combustível do que seria no plano, pois o carro gasta muito mais na subida. Já na descida, que é o terceiro exemplo, já na descida, ele vai consumir 4,54 litros, que é 10% a menos lá na subida, pois o carro vai estar na descida e, consequentemente, vai ganhar 10% de combustível. E aqui embaixo é a soma dos 3 valores,
que seria a soma dos três valores aqui. Passando ambos 10 km, eu tenho um resultado de 16, que seria a soma desses três valores. Bom, essa foi a resolução do exercício 1. Agora vamos para o exercício 2 da lista de esquema. Agora vamos para o terceiro. Bom, o terceiro, referente aos dias da semana. Eu vou intercalar entre o exercício e resolução, porque ele é meio grandinho. Vamos lá. Bom, a gente definiu um procedimento de dias da semana, onde ele vai receber o dia, o mês e o ano. Em seguida, para adequar o algoritmo à nossa realidade, eu fiz algumas atribuições aqui. Por exemplo, onde o mês digitado pelo usuário, o parâmetro que ele me informar for 1, eu vou setar os mês 11. Por que isso? Porque o mês 1, para nós aqui, é janeiro. Entretanto, para o algoritmo, janeiro é o mês 11. Então, eu setei o mês 11 para ele. Porém, esse janeiro ainda se refere ao ano passado. Então, eu vou setar, além do valor de 11, eu vou decrementar um algoritmo do ano, a variável ano, porque ele se refere ao ano passado. Isso também vai ser feito para fevereiro, porque ele sofre o mesmo procedimento, ele é referente ao mês passado. Isso para o calendário do algoritmo. Então, para eu adequar o calendário, essa peculiaridade do ano é somente para os meses de janeiro e fevereiro. Para os demais meses, eu apenas seto o mês correto. Por exemplo, se o usuário digitou 3, ele vai atribuir 1. 3 é março. Março, para nós, para o algoritmo, março é 1. E assim sucessivamente. Fazendo essas condições aqui, setando esses valores, padronizando a nossa realidade para a realidade do algoritmo, a gente vai definir os atributos, algumas definições que foram especificadas no exercício. Por exemplo, o século aqui, ele é em dezenas. Então, eu vou dividir o ano que ele me passou por 100 e eu vou ter o século. É um inteiro normal, que é a divisão por inteiro. Isso aqui é um padrão da linguagem. Aí eu vou calcular o mint, conforme definido. Mint é 13 vezes m menos 1 dividido por 5. A gente faz o 13 vezes m, que é o ano. Depois disso, subtraímos 1. E depois, por fim, dividimos por 5. Isso é a parte inteira, claro. Depois dividimos o ano por 4. Temos a parte inteira novamente. O cint dividimos o século por 4. Parte inteira. E no x nós vamos somar todos os valores. Somar todos os valores de mint, ant, cent, ano e dia. Depois de somá-lo, a gente vai multiplicar 2 vezes o século, e fazer a subtração dessa soma por essa multiplicação. Com isso temos o valor de x. Para eu pegar o dia da semana, eu vou dividir o mod, eu vou pegar o mod de x por 7, ou seja, o resultado é o resto da divisão de x por 7. Vocês vão notar que se eu pegar a data como exemplo, 18 de 8 de 2001, espera-se que retorna 6. Entretanto, ele retorna 0. Por que acontece isso? Se você olhar no calendário, pegar de 2001, em agosto, dia 18, dá um sábado. O sábado é 0. Né? Nesse caso de algoritmo, nesse algoritmo, ele está pegando o dia, o início da semana como sendo sábado. Porém, no algoritmo ele define que o primeiro dia da semana, o dia 0 é domingo. Então, para solucionar esse caso, basta a gente vir aqui e subtrair 1, o resultado desse valor. Só para pegarmos o dia da semana como sendo domingo, porque aí vai ser menos 1. Vai ser menos 1. No caso do sábado vai ser menos 1. Aí a gente faz um tratamento
sábado sendo menos 1, consequentemente domingo vai ser 0. Aí eu fiz um tratamento logo aqui, uma condiçãozinha, aonde o dia for menos 1, ele vai receber 6, ou seja, sábado. Aí eu vou ter o dia correto conforme as especificações lá do trabalho. Aí eu basta imprimir aqui novamente. Esqueci de executar. Executei de novo. Opa, perdão, esqueci de subtrair. Epa, esqueci aqui de novo. Aqui só um exemplo. Esqueci de subtrair. Força do hábito com a operação normal. Aí a gente executa. Agora sim temos o dia da semana 6, conforme o algoritmo. Se a gente percorrer aqui e digitar, por exemplo, 19, vai ser domingo. Aqui olhamos no calendário. Mês de 2001. Mês de 2001, agosto. 19 dá um domingo. E assim sucessivamente. Bom, essa foi a minha resolução das listas 1 e 2. Perdão, de novo. Essa foi a minha resolução dos exercícios 2 e 3 da lista de esquema. E é isso. Obrigado.